Olá, pessoal. Nesse dia, eu queria estudar com vocês o texto de Tiago, capítulo 1, do verso 21 ao 25, para exemplificar como é que nós procedemos com a pregação expositiva. Então, eu vou mostrar aqui o texto para você e nós vamos visualizar como pregar expositivamente em um texto do Novo Testamento, mais especificamente em epístola. Aqui o texto para você, eu vou ler com você. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bom, aqui eu tenho o texto de Tiago. Já separei aqui a ideia de Tiago. Por que começa no verso 21? Porque nos versos anteriores ele está falando de ira, né? Que devemos ser tardios em nossa ira. E os versos posteriores, ele está falando sobre a religião verdadeira, né? O que é, de fato, uma vida cristã verdadeira. Então, nesse trecho entre a ira e a verdadeira religião, ele está falando agora, dando uma exortação à igreja, né? E, se você não percebeu, o centro da exortação de Tiago gira em torno da palavra. Ele fala, por exemplo, de acolher com mansidão a palavra, né? Também ele fala que eles devem praticar a palavra. Eles devem ser praticantes da palavra. E eles também, ele faz uma exortação dizendo que eles não podem ser somente ouvintes. Usando uma ilustração aqui, por exemplo, no verso 23, né? Eles não devem ser somente ouvintes da palavra. E ele também mostra que devemos considerar atentamente na lei perfeita, que é a palavra, a lei da liberdade, que é a palavra, e nela perseverar. Então, ele está nos exortando aí a considerarmos, a atentarmos, a estudarmos, analisarmos a palavra. Então, todo o trecho, toda essa parte de Tiago, ele está falando sobre a palavra e a necessidade que temos de praticar a palavra. Nisso, então, nós podemos, digamos que, pensar um tema, cogitar um tema sobre esse trecho. A exortação de Tiago é básica e simples. Pratique a palavra. Pronto, está aí. Nosso tema, pratique a palavra. Baseado no trecho ou na intenção de Tiago. Ele quer levar os seus ouvintes a praticarem a palavra e não somente ouvi-la. Mas, para isso, Tiago também faz algumas coisas importantes. Como em todo texto discursivo, Tiago faz algumas coisas importantes. Deixa eu tirar essas pinturas aqui. O que ele faz? Ele nos fala de coisas relacionadas à prática da palavra. Se você não percebeu, aqui no verso 21, por exemplo, ele está nos mostrando que precisamos, primeiramente, preparar o terreno para receber a semente da palavra. Devemos nos despojar de todo acúmulo de maldade e, então, receber, acolher a palavra. Ele também fala da necessidade que temos de praticar a palavra, porque se não praticarmos a palavra, nós estaremos enganando a nós mesmos. E ele também fala da necessidade que temos de praticar a palavra, porque se não praticarmos a palavra, nós esqueceremos. Ele usa uma ilustração para isso, mostrando que a necessidade de praticarmos a palavra é para não esquecermos, né?
Eu vou grifar aqui as palavras principais. E na última parte, Tiago mostra a necessidade que temos aí de nós estarmos considerando, analisando de maneira perseverante, né? Perseverar na meditação da palavra, né? Certo? Então, por causa disso, temos 3 expressões-chave, por exemplo, despojar, para não nos enganar, para não esquecer e para considerar atentamente, né? Temos 3 expressões aí. O propósito, principalmente nesse último ponto aqui, iremos considerar para que possamos, então, sermos felizes, ou sermos bem-sucedidos, em outras traduções, né? Bem-aventurados. E esse bem-aventurado aqui, esse feliz, é na prática da palavra. Precisamos considerar para que possamos, então, ser bem-sucedidos na prática da palavra. Então, baseado nisso, nós encontramos aí, então, a exortação de Tiago em 4 divisões, né? E aqui eu coloco, por exemplo, a parte da hermenêutica, perdão, da homilética, né? Que o tema, pratique a palavra. Pratique a palavra. Tiago 1, de 21 a 25. E aí eu tenho 4 momentos, 4 pontos que nós chamamos na homilética para falarmos da palavra, da prática da palavra. Primeiro, precisamos aí, antes de praticarmos ou para praticarmos a palavra, precisamos retirar a maldade do nosso coração, né? Nós precisamos nos despojar, nós precisamos renunciar, renunciando, despojando-se, né? Pratique a palavra, despojando-se de sua maldade. Segundo, pratique a palavra para não enganar a você mesmo, para não enganar a si mesmo. Terceiro, devemos praticar a palavra para não esquecer. Não esquecê-la. E quarto, precisamos praticar a palavra para sermos felizes. Como está no singular, eu vou colocar no singular também, para ser feliz. Pronto. Despojando-se da maldade. Verso 21. Para não esquecer, perdão, para não enganar a si mesmo. Verso 22. Para não esquecê-la, verso 23 e 24. E para ser feliz, verso 25. Aqui nós temos, então, a estrutura homilética de um sermão já. Estrutura homilética de um sermão expositivo. Porém, eu ainda nem expliquei o texto aos irmãos. Eu só estou lendo o que Tiago está dizendo e estou entendendo a forma como Tiago está estruturando o seu texto. E estou usando expressões que captem a mensagem principal de cada parte. E ela contribui, então, para que a mensagem principal do texto todo seja captada. Então, pratique a palavra, despojando-se da maldade, para não enganar a si mesmo, para não esquecê-la e para ser feliz. Diante disso, nós temos algumas verdades aí importantes que nós passamos para a parte hermenêutica, né? E vou colocar aqui com pontos, certo? Para facilitar a sua visualização. Lá no verso 21,
Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E aqui, a verdade que podemos aprender no verso 21 é a seguinte, é que precisamos renunciar à maldade, à nossa maldade, para que possamos pôr em prática, para que possamos receber a palavra. Segundo lugar, ainda no verso 21, nós precisamos lembrar de que precisamos receber a palavra com mansidão, pois ela já habita em nós. Terceiro, a prática da palavra é um elemento fundamental na nossa salvação. Então, aqui, só no verso 21, eu tirei 3 verdades para a gente. Vou melhorar essas verdades para ficar de forma mais compreensiva, né? Aqui para os nossos irmãos que estarão nos ouvindo na pregação. No primeiro parte, do verso 21, então, eu posso dizer de uma forma mais objetiva que é necessário abandonar para praticarmos. Pronto. Percebam que eu formulei o princípio, mas aí eu reformulei ele para que ele possa ser uma verdade clara, objetiva e que facilite a memorização de nossos irmãos. Segundo, precisamos receber a palavra com mansidão, pois ela já habita em nós. Eu vou falar a mesma verdade, só que de uma forma, de uma outra forma. Né? Somente aqueles que receberam a palavra podem praticá-la. A prática da palavra não é algo para todos. A prática da palavra é para as pessoas que já foram salvas por Deus, que já foram gerados, como diz os versos anteriores de Tiago, já foram gerados pela palavra. Deus já as gerou como filhas e ele fez isso através da palavra. Outra forma de dizer essa terceira verdade, a prática da palavra é elemento fundamental na nossa salvação. Aqui, ó, a prática da palavra é característico. Uma característica, melhor. De pessoas que estão ou que são salvas. Pronto.
3 verdades aí, né, no nosso texto, já estão bem organizadas, e vou colocá-las de uma outra forma para você poder visualizá-las. Em segundo lugar, no verso 22, nós temos somente uma verdade no verso 22. Só há uma sentença, né? Porque no verso 22 ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Mas essa exortação ele está dando em todo o texto: praticar a palavra, não somente ouvir. Mas ele está dizendo isso porque aquele que pratica e não, que ouve e não pratica, tal pessoa engana a si mesmo. Então, ouvir e não praticar a palavra é enganar a si mesmo. Temos somente uma verdade aqui no verso 22. Vamos para o verso 23 e 24. E nós vemos aqui que devemos praticar a palavra para não esquecê-la. Verso 23 e 24 diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. E aqui também nós temos somente uma verdade. É que quando ouvimos a palavra e não a praticamos, nós a esquecemos. Eis a razão pela qual muitos de nós não lembramos de lições que aprendemos, porque muitas vezes nós não nos preocupamos em pôr em prática aquilo que aprendemos. Então, é o papel de todo crente ouvir a pregação, ouvir o ensino, buscar estratégias, traçar planos de como pôr em prática aquilo que aprendeu. É bem aqui, né? Esquecemos. Pronto. Agora certo. E por último, nós encontramos algumas verdades aqui que são importantes para nós. Veja o verso 25, que diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita e na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui nós aprendemos algumas lições importantes. Primeiro, é que para praticar precisamos atentar, avaliar, considerar, estudar. Seria essa a ideia. A ideia de Tiago é essa: estudar a palavra. Em segundo lugar, quando praticamos, ou à medida em que praticamos a palavra, à medida que praticamos a palavra, somos libertos. E aqui eu não estou falando de liberdade em relação à morte do pecado, e sim a influência do pecado sobre nós, né? À medida que nós praticamos a palavra, nós deixamos o pecado de lado, nós deixamos de ser escravos daquele pecado. O pecado, na justificação, ele não tem mais o seu efeito, nós não somos mais mortos, né, por causa dos nossos pecados. Cristo pagou o preço por nós.
Mas à medida em que nós praticamos a palavra, nós estamos aí morrendo para nós mesmos, morrendo para os nossos pecados, estamos deixando de ser escravos dele, estamos nos colocando em submissão ao Senhor Jesus. E por último, quem pratica a palavra é feliz. Pronto. Temos aí pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lições que aprendemos aqui no texto de Tiago. Para organizar melhor, né, você pode escolher colocar essas frases aqui, eu vou pintar em amarelo, de forma que concorde com o seu tema, né, com os seus pontos também, se você optar por isso. Mas nosso sermão expositivo já está encaminhado. Lógico que há muitas coisas ainda relacionadas ao texto que precisamos explicar, como o que é o sentido da palavra despojar, o que é o sentido, como eram os espelhos feitos naquela época, né? Também falar sobre a questão de implante, né? A palavra em voz implantada, enfim, algumas expressões precisam ser explicadas. Mas somente com a leitura, no português, nós já conseguimos identificar a estrutura do pensamento de Tiago e já conseguimos aí captar as mensagens, as lições que podemos aprender do texto. E somente com a leitura do português aí já temos o suficiente para pregar expositivamente. É lógico que quem se aprofunda no texto grego, né, vai conseguir chegar em maiores conclusões, vai conseguir ter mais ilustrações, mais recursos para ensinar a palavra de Deus nesse texto. Mas somente aquelas pessoas que já têm só a palavra escrita no português já têm condição suficiente de pregar de acordo com a intenção do texto, a intenção do autor, e já edificar a sua igreja. Então, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula, nossa próxima dica, e eu espero você. Até mais!